Que coisa boa, coisa maravilhosa, né, irmãos? A palavra de Deus. Glória a Deus. Você está animado aí para ouvir a palavra ainda mais? Você já começou, né, irmãos? Aleluia. Vamos ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma unção coletiva. Amém? Então, quando nós congregamos, né, essa unção ela é liberada. Quando existe unidade de pensamento, de disposição, de intenção, aí a unção ela desce, né? Não mais sobre a barba de Arão, mas sobre a sua vida. Não sobre a barba de Arão, mas sobre os crentão. Amém, queridos? A unção está disponível, irmãos. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, verso 21. Sabe, irmãos, nós estamos num culto de Santa Ceia. E eu me lembrei do segundo culto que nós ministramos aqui em Frederico, e foi uma Santa Ceia, né? E sabe, irmãos, o culto de Santa Ceia me chama muito a atenção para uma palavra direcionada sobre justiça. Amém? E eu quero falar um pouquinho hoje sobre justiça. Repita comigo assim: eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Satanás pode falar o contrário, mas o que ele fala não importa, ele é mentiroso. Amém? Eu quero que você abra em Romanos, capítulo 3, verso 21. Nós vamos ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Fique ligado, irmãos, eu peço para que você não deixe Satanás roubar a sua atenção. Irmão, se você puder, evite de estar levantando para tomar água e ir ao banheiro, irmãos, amém? Claro que se você for uma necessidade extrema, ninguém vai, né? Você não vai para o inferno por causa disso, irmãos, e nem se você eu que vou te condenar. Mas só se for um caso necessário, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Você abriu aí em Romanos, capítulo 3, verso 21? Aleluia. Quem abriu, diga amém. Aleluia, então tá bom. Diz assim, irmãos: entretanto, nestes últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus. Primeira coisa, uma justiça proveniente de... aleluia, glória a Deus, que a justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Vou repetir essa parte: para todas as pessoas que creem. Então quer dizer que a Bíblia está dizendo que a justiça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo, proveniente dele, de Deus, para todos aqueles que creem. Quer dizer que existe uma justiça vindo diretamente de Deus para todo aquele que crê. Quem crê aí, dá um glória a Deus, hein? Aleluia. Então essa justiça de Deus é para você, meu irmão. Aleluia. E aí diz assim, porquanto não há distinção, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Está escrito gratuitamente aí? Se está escrito gratuitamente, precisa pagar alguma coisa? Então quer dizer que a justiça de Deus, ela é gratuita, é um presente? Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos, que existe uma justiça vindo de Deus em que você não precisa pagar nada. Se você não precisa pagar, então por que talvez em alguns momentos você está se esforçando tanto para querer se justificar diante de Deus, né? Não, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma justiça que é um presente para mim e para você. Aqueles que creem, tem crente aí? Se você crê, essa justiça é para você. Porque ela se revela e se manifesta e opera através da fé. Aleluia. No versículo 24 ainda, só para nós complementar, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando eu tenho fé em Deus, através do sacrifício de Cristo, eu tenho a justiça de Deus em mim. E a justiça de Deus em mim faz com que eu me torne justiça de Deus.
posso fazer esse trocadilho, né? Imagina, né? A justiça de Deus é justa. Muitas pessoas não usufruem da justiça de Deus porque elas querem comparar a justiça de Deus com a justiça do homem. E não dá para comparar, porque a justiça é a própria natureza de Deus. Ele não tem justiça, ele é justo. Ele é justiça, é a natureza dele. Aí então nós não podemos olhar ou comparar, ou talvez tentar entender a justiça de Deus sobre uma ótica de uma justiça humana. Agora, a justiça de Deus é poderosa, irmãos, e a Bíblia diz que a evidência dessa justiça é Jesus Cristo. Então, quando eu creio no sacrifício de Cristo, pela fé, aleluia, eu tomo posse dessa justiça de Deus. Então, antes eu era devedor, antes eu era inimigo, antes eu estava afastado, eu estava em um império de trevas, aquém de tudo aquilo que é Deus e o seu reino. Mas agora, através da fé, aleluia, eu me torno agora a justiça de Deus. Quantos creem que Deus é justo aí? Dá um. Deus é justo? Então, se Deus é justo e a Bíblia diz que através da fé em Jesus Cristo, você é tornado justo diante de Deus, você é justo sim ou não? E ele está correto com esse decreto, com esse princípio? Amém? Ele está correto. Mas por que então que se ele é justo, nos torna justo através da fé, eu ainda tento me justificar diante de Deus, como se as minhas obras ainda me justificassem diante de Deus? Eu não posso. Agora, a partir do momento que eu atribuo o meu relacionamento com Deus, a minha vida espiritual, as obras, eu automaticamente estou falando que o sacrifício de Cristo não foi tão suficiente assim. E o sacrifício de Cristo foi mais do que suficiente. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29, que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Tirou. Amém. Eu estou falando pelo Espírito aqui, tem pessoas que estão recebendo essa palavra direcionada. Porque tem vivido uma vida de condenação, e nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje é culto de Santa Ceia, é um culto de justiça. Aleluia. É um culto de amor. Aleluia. Não é desejo de Deus, uma vez que Ele proporcionou para você estar limpo diante dEle, através do seu único Filho Jesus, quando Ele envia. Agora, Jesus morre, ressuscita, proporciona tudo isso para mim, e eu ainda acho que sou eu que tenho que me justificar diante de Deus. Eu não posso fazer isso de maneira nenhuma. Agora, uma vez que eu tenho fé, a Bíblia diz que se eu tiver fé, que o sacrifício de Jesus foi mais do que suficiente, e é através do sacrifício dele que eu sou salvo. Aí sim, irmãos, aleluia, eu sou completamente justificado diante de Deus. Não que eu faça ou deixo de fazer agora, porque eu sou salvo e justo diante de Deus agora, eu tenho uma vida diferente. Aleluia. Olha só, irmãos, Jesus é a evidência da justiça de Deus. No versículo 25 ainda, a última parte diz: por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça. No presente demonstrou a sua justiça. Deus demonstra a sua justiça diariamente, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Não é parte, não é um pouquinho, toda a sua fé em Jesus. Amém? Então, quando eu deposito toda a minha fé em Jesus, a Bíblia diz que Deus é justo e justificador para me tornar agora justo diante dele. Aleluia. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Porque, irmãos, você há de convir comigo que quando eu atribuo a minha justificação a obras, então eu acabo me orgulhando, ou seja, eu sou mais santo que você, porque
porque eu faço isso, isso, aquilo, ou eu deixo de fazer isso, isso, aquilo, então eu sou mais santo que você. Então, automaticamente, em outras palavras, eu estou falando assim, ó, o que está me tornando mais justo, mais santo, é o que eu faço. Não é o que Jesus fez, não, é o que eu faço. Porque eu estou fazendo, então eu sou mais do que você. Você está entendendo? Você está comigo? Agora, irmãos, não é dessa forma. Eu creio no sacrifício de Cristo e eu sou o que eu sou por causa dele. Eu não faço ou deixo de fazer algumas coisas para ser salvo. Eu faço ou deixo de fazer algumas coisas porque eu sou salvo. E agora, como condição de uma nova natureza, eu tenho uma novidade de vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está animado aí? Aleluia. Então, quando eu coloco para Deus, eu não tenho do que me orgulhar, não, irmãos. Porque é Ele. Tem muita gente orgulhosa por aí, achando que a sua vida, né, é mais do que a de outros por méritos próprios. Não, irmãos, é porque Ele fez. Aleluia. Eu não vou dizer esse negócio assim, deve ser em outra igreja, não é aqui. Não, isso aí é hipocrisia, irmão. Se está sendo falado, existe uma direção. Aleluia. Palavras de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então diz assim, foi completamente excluído, no versículo 27. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé. Repita assim, justificado pela fé. Eu sou justificado pela fé. Então você concorda comigo que se você não viver pela fé, você... E aí? É pela fé, irmãos. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Aleluia. Aleluia. É segurança para vós ouvirdes as mesmas coisas, as mesmas verdades. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da observância da lei. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos entender que somos justos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Sabe, irmãos, não tem como eu viver uma vida de paz se eu tiver uma consciência de condenação. Sou pobre, miserável, cego e nu, vermezinho de Jacó, né? Eu sou um pobre, coitado. Em erro. Mas a palavra perfeito no original, tanto no hebraico como no grego, significa maduro. Então é possível, irmãos, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, que os dons ministeriais foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos... Então quer dizer que santo pode ser aperfeiçoado. Santo também pode falhar em algum momento. Você entende, irmãos? Sabe o que é isso, irmãos? É o resultado da justiça de Deus. Eu ter me tornado santo agora, não pecador, é o resultado da justiça dele. Aleluia. Se a Bíblia diz que os dons ministeriais foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, isso já mostra que santo não é uma pessoa pura, imaculada, uma pessoa assim, sem alguma falha, sem alguma situação, amém? Mas santos em aperfeiçoamento, santos em processo de maturidade, amém? Aleluia. Pulei para lá, né, irmãos? Mas isso é resultado da justiça de Deus. Não tem como, irmãos, eu viver em paz com Deus com uma consciência de culpa e de condenação. Quando Deus envia Jesus Cristo, é realmente, irmãos, para tirar o pecado. Você crê que a Bíblia fala a verdade? Você crê? João Batista falou isso lá em João 1:29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tira o pecado do mundo. Aleluia. Agora veja bem, irmãos, que interessante. Eu quero que você vire a sua página da sua Bíblia e vá para Romanos capítulo 5, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Não, pastor, eu não concordo, não, sou pecador. Irmãos,
Enquanto você tiver essa consciência, fica difícil, irmãos. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Você precisa entender o que você é em Deus. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo para continuar sendo pecador? Mas que novo nascimento é esse? Como eu posso nascer de novo? Não teria necessidade de eu nascer de novo se fosse para mim continuar sendo a mesma coisa. Né? Um novo nascimento, logo já demonstra uma nova vida. A Bíblia diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, não é verdade? Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, irmãos, agora o pecado, você não é mais dominado pelo pecado. Ai, pastor, a carne é fraca. Eu gosto de falar isso, irmão, porque... Irmãos, não, que negócio é esse? A carne é fraca? Se você está usando esse jargão como desculpa, é porque a carne está sendo forte e não fraca. O espírito está sendo fraco. Tu está usando para justificar a sua vida de pecado, ou de alguns pecados, algumas práticas. A carne é fraca, por isso que eu peco. Carne é fraca, não, é o espírito que está sendo fraco e a carne que está sendo forte, né? Por isso está pecando desse jeito aí. A Bíblia diz que uma vez que nós nascemos de novo, nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Só está sobre o domínio do pecado quem está no império de trevas, que tem o imperador das trevas. Está dominado. Mas quando eu sou transportado para o reino de Deus e não estou mais sobre o domínio do pecado, agora eu escolho se eu peco ou não. Mas pastor, a Bíblia diz que todos pecaram, diz tudo isso. Claro, irmãos, a Bíblia diz, o próprio João falou isso, irmãos. Falou assim, filhinhos, está lá em 2 João, se eu não me engano, capítulo 2, verso 1, ou 1 João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, a Bíblia diz não pequeis. A Bíblia falaria alguma coisa se eu não pudesse? Para você fazer alguma coisa se você não pudesse? Sede santos. Não, eu não tenho como ser santo, pastor, eu sou pecador. A Bíblia diz sede santos, e aí? A Bíblia falaria alguma coisa para você ser que você não possa ser? Não teria como, não é verdade, irmãos? Mas a Bíblia diz ser de santos porque assim como eu sou santo, você pode ser e você deve ser e você é santo separado, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então não quer dizer que o santo não peca, irmãos. O santo, ele ocasionalmente, acidentalmente, pode eventualmente pecar, irmãos. Mas como um tropeço, não como uma prática. Isso muda tudo. Amém? Aleluia. Muda tudo, irmãos. É um tropeço, foi um deslize. E aí é onde João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Aí nós pedimos perdão para o Senhor. Amém? Mas eu pedi para você abrir em Romanos capítulo 5, verso 1, não é verdade, irmãos? Então vamos lá. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmão, só tem como ter paz com Deus se realmente eu entender que eu sou justiça, eu fui tornado justo diante de Deus. Amém? Não tem como, irmãos. Eu sou miserável mesmo. Eu só peco, só sei errar. Aí tem até uma canção aí, né? Sou humano e só sei errar. Misericórdia, irmãos. Né? Você só sabe errar? Não sabe acertar? Isso é uma declaração do inferno, uma declaração de incredulidade, irmãos. Você tem que falar assim, eu sou espiritual, eu sou filho de Deus, sou da fé. Eu sei acertar sim, eu sei viver a palavra. Sou justiça de Deus, mas vamos lá. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. A paz com Deus vem por meio de Jesus, não por meio de você. Enquanto querer fazer com a força do seu próprio braço, é difícil, irmãos. É complicado. A religião está fazendo isso aí, está tentando, né, até hoje, né? Por intermédio de quem obtivemos pleno... Olha só, irmãos, perceba. O versículo 2 é continuação, amém? Do versículo 1, e eu vou ler agora, vou voltar e vou ler corrido aqui, para você entender bem. Portanto, havendo sido justificados pela fé... O que é ser justificado, irmãos? É ser tornado justo, não é verdade? Existia uma pena contra mim e contra a sua vida, mas Jesus Cristo pagou a fiança.
Você estava condenado, né, à morte, mas Jesus Cristo pagou com a sua própria vida a fiança para você agora se tornar justo, você ser liberto. Então ele pegou e pagou a fiança com a sua própria vida, você agora não é mais agora culpado, você agora é justo, porque houve um pagamento. Agora Jesus Cristo pagou a fiança e tem gente continuando querendo pagar ainda. Sacrifício de tolo não vai te justificar diante de Deus. O que te justifica diante de Deus é a fé no que Ele fez. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Irmãos, olha só que interessante, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. A palavra pleno significa completo. A Bíblia diz aqui que por meio da fé em Jesus Cristo, você tem pleno acesso à graça de Deus. E a Bíblia diz que é uma rica graça. É uma graça abundante. Aleluia. Pleno, irmãos, é um completo acesso. Agora, não tem como eu ter liberdade, ter acesso a Deus de uma forma plena, com uma consciência de condenação, de culpado. Eu só posso realmente ter acesso à total graça de Deus se eu me chegar diante dele, entendendo que ele enviou Jesus, Jesus me tornou justo diante de Deus. Agora eu não estou mais como uma posição de escravo, mas como uma posição de filho. Aleluia. E aí eu me chegando dessa forma, eu tenho como me usufruir de toda, aleluia, a riqueza da graça de Deus. Aí ele diz, na qual agora estamos firmados. Você está firme? Você está firme na rocha? Ou firme igual palanque banhado? Firme. O crente é firme. O crente é firme. O cristão é firme na palavra. Resistir ao diabo e ele? Se você for firme. Agora aquele que é frouxo, o diabo resiste ele e ele, foge do diabo. É o contrário, né? Mas se você for firme, irmãos, o diabo vai fugir. Tem que fugir, irmão, não tem jeito. Filho de Deus, herdeiro de Deus, meu Deus do céu, Jesus, eu conheci um irmão, um senhor já, ele tinha uma música e uma expressão que ele falava, Jesus dos crentes e dos carentes, mas Jesus, ele veio para todos, irmãos, sabe, tem gente que de protocolo, né? Jesus veio e quebrou a religião no meio e falou assim, eu vou lá cear, eu vou lá jantar ou almoçar, ou seja o que for, eu vou lá ter parte lá, na casa daqueles que a religião diz que é pecador. E aí uma vez que Jesus, ele entra lá, houve salvação naquela casa. Amém? Existe uma realidade antes de Cristo e uma realidade depois de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, amém? Quando eu entendo que eu sou justo diante de Deus, não uma justiça humana, mas uma justiça proveniente de quem? De Deus. Quando eu entendo que eu sou justo diante de Deus, irmãos, eu tenho paz com Ele. Eu tenho paz. Quando eu entendo que eu não preciso chegar com medo, da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. As pessoas têm muita facilidade de entender e crer, não, né? Adão pecou, e aí existe a depravação total, e aí existe, né? Todos os homens pecaram, se tornaram pecadores e tal, por causa que Adão pecou. Existe uma facilidade muito grande em se crer, entender que o ser humano foi feito pecador através do pecado de Adão, mas existe uma dificuldade de entender que agora o homem foi justificado através da graça em Jesus. Não é verdade? Mas Jesus, irmãos, a Bíblia diz que essa graça, ela é muito maior. Onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Versículo 16, por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Tem gente que, além de estar comparando, está ainda fortalecendo e aumentando o poder do pecado do homem. Está enaltecendo o resultado do pecado do homem. De fato, irmãos, a consciência de ser tornado justo diante de Deus não elimina a consciência de você entender de onde que Deus te tirou. E sabe, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para você. Essa consciência de saber de onde Deus te tirou você, irmãos, precisa estar mais viva na vida de algumas pessoas aí. Tá? Por que isso, irmãos? Porque você precisa entender que Deus fez muita coisa por você. Se não fosse Jesus, onde é que você estaria, irmãos? Não é verdade? Agora, tem gente que parece que faz um culto ao pecado, né? A queda. O resultado da queda. Enaltece a queda. O homem é um pecador, e tem pecado, e pecado. E aí, o que acontece? Despreza a grandeza da graça de Deus através de Jesus Cristo. E aqui está falando exatamente isso, irmãos. Olha só, eu vou ler novamente versículo 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais, eu vou repetir, irmãos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. Não trouxe condenação. O evangelho não traz condenação. O evangelho traz justificação. A religião traz condenação, mas o evangelho traz justificação, justiça. Aleluia. E aí continua dizendo assim, irmãos, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer? E por que você insiste em ter uma vida, um sentimento de culpa, um complexo de culpa, de condenação? Não é isso que Deus tem para você. Eu estou falando, isso é propício a um culto de ceia. Existe muita investida do diabo e da própria religião, atribuindo a justiça própria da pessoa como algo necessário, né, para se justificar diante de Deus, mas o que nos habilita foi o que Jesus Cristo fez. Aleluia. Veja bem, irmãos, então quer dizer que pela fé, uma vez que eu nasci de novo, me tornei justo diante de Deus, eu me tornei herdeiro como filho de Deus, e a Bíblia diz então que agora é para mim reinar em vida? Não, irmãos, não tem, você há de concordar comigo que não tem como reinar com uma consciência de culpa. Se eu não tiver paz com Deus, eu não reino em nada. Amém? Deus é rei. Amém. Filho de Deus é o quê? É realeza. E quem é realeza reina. Juntamente com o Pai. Aleluia. Então quer dizer que reinarão em ato de justiça, e esse ato foi feito por Jesus. Não é o teu ato, não. É o ato dele. Agora, como resultado do ato dele, existe agora filhos que vivem o resultado da salvação. Amém. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a alguns homens. Que traz vida a todos os homens. A todos os homens. Aleluia, a todos os homens.
Aleluia. Lembra que eu falei que o pecado agora não pode mais dominar você? Está ali, ó, no versículo 14 do capítulo 6. Olha ali, ó. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Porque é assim, né? O homem tem essa questão de atribuir a culpa, né? Ou para Deus, ou para o diabo, ou para alguém, ou para o pastor, ou para o irmão, ou para a família. De alguém é a culpa menos minha, né? Do pecado, né? Eu vivo uma vida toda atrapalhada e tal. Não. A Bíblia diz aqui que ninguém mais está dominado pelo pecado. Se você está pecando, é porque você está decidindo, resolvendo pecar. Seja por tropeço, ou seja... né? E eu vou dizer mais, irmãos. Eu vou dizer mais uma coisa aí. Tá? Não podemos colocar sobre a responsabilidade de Deus algo que é a nossa parte. Uma vez que eu não estou mais dominado pelo pecado, então eu não sou mais obrigado a pecar, eu não tenho mais uma natureza de pecado. Agora eu só faço se eu quiser, irmãos, e essa não é mais a sua natureza. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que agora é que tudo se fez novo, irmãos. Tudo inclui espírito, alma e corpo. Né? Tudo se fez novo, né? Espírito, alma e corpo. Agora, o espírito completamente recriado, porque eu fui criado novo no espírito, nasci de novo. Aí agora houve a possibilidade do Espírito Santo de Deus habitar dentro, porque com o espírito sem ele ser novo, não podia como, né? Não se põe vinho novo em odres velhos, né? Mas agora, porque o espírito foi criado novo, o Espírito Santo mora dentro agora, e porque o Espírito Santo está aqui, nós estamos completamente habilitados para renovar a nossa mente com a palavra de Deus, e temos o resultado do nosso corpo físico, inclusive. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então quer dizer que é para mim reinar em vida? Você está reinando em vida, irmãos? Você precisa reinar em vida, irmãos, porque você é a justiça de Deus. Você não é um coitadinho não, irmãos, você é filho de Deus. Sabe, irmãos, cada vez que o diabo vê, irmãos, quando o diabo vê um crente com a cabeça baixa, andando por aí, com a cabeça baixa, tem uns que fazem até aquele jeitinho do Chaves, né, irmãos, chutando as coisas assim, sabe? Emburrado, de beicinho, irmãos, tem crente de beicinho. Vocês já viram crente de beicinho? Sabe como é que é crente de beicinho? Pastor fala alguma coisa, o irmão fala alguma coisa, mimimi. Aí, o que acontece? Fica de cabeça baixa. Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A sua autocomisseração, isso? Não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é você saber quem é. É você saber que é filho, é justo diante de Deus agora, através de Jesus, não das suas obras. As suas obras não eram capazes de te justificar nem aqui, nem na China. Mas a morte e a ressurreição de Cristo, sim. Oh, aleluia! Aí eu entendo quando Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que Jesus não falou: eu vos carregarei mais ainda, para vocês cumprir isso e fazer aquilo? Eu vou aqui desenrolar o pergaminho, para que vocês cumpram isso e aquilo, e aí fique maior ainda a carga sobre vocês. Não. Lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Isso aí é reinar em vida. Ser cristão é maravilhoso. Ser religião é horroroso. Ser religioso, né? Ser cristão é maravilhoso. Ser religioso é horroroso. E essa igreja não é religiosa. Aqui é uma igreja de filhos. Aleluia. De quem sabe quem é em Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. Olha só, irmãos. Vá comigo para Romanos, capítulo 8, verso 28. Nós já estamos indo aí para... né? Aleluia. Eu falei Romanos 8, 28. Enquanto tiver crente andando de cabecinha baixa, chutando pedra assim, se diminuindo, irmãos, o diabo está batendo palma assim, e Deus está falando assim: ô meu filho. Irmãos, até tem uma canção que diz assim, ó: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu já falei isso aqui, né? Vou falar de novo, né? Eu tenho as minhas ressalvas contra essa afirmação.
né? Eu, particularmente, não quero formar isso uma doutrina, mas eu acredito que o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus, irmãos, Jesus Cristo, irmãos. Você consegue imaginar algo melhor de Deus? E aí, quem é Jesus, irmãos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como eu posso... Irmãos, se Jesus é Deus, o melhor de Deus, ou seja, o próprio Deus já veio. Aleluia. Viva hoje. Quem é da fé vive hoje, não fica esperando para amanhã. Não é verdade? Você é justificado, irmãos. Eita glória. Oh, aleluia. Amém ou ai de mim? Eu falei Romanos capítulo 8, verso 28. Diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Tem muita gente que essa parte do versículo eles amam, né? Aleluia. Daí aí faz qualquer coisa. Justifica até as coisas ruins, irmãos, com esse versículo. Fez uma plantação horrível, plantou um monte de coisa arada ali, e aí aconteceu uma colheita, né? Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então é porque contribui para o meu bem. Vamos continuar o versículo? Né? Versículo 28, né? Diz assim: todas as coisas contribuem com o fim, né? De beneficiar todos os que o amam, vírgula, dos que foram chamados conforme o seu plano. Aí tem uma outra versão que diz que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Daqueles que cumprem, aqueles que vivem a palavra de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que desejardes e vos será feito. Então quer dizer o que, irmãos? Que é aqueles que vivem conforme a palavra de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Aleluia. Continuando, irmãos, versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aí tem gente que diz assim: Jesus, né? Jesus era o Filho de Deus, e você é o quê? Você é filho também agora em Jesus. Você não é menos do que Jesus foi aqui na terra, porque em Jesus Ele proporcionou que você também estivesse ali, co-herdeiro com Cristo, da herança. Agora, olha só, irmãos, que coisa gloriosa, irmãos. Deus se identificou conosco na nossa humanidade, através de Jesus, se encarnou, amém? Jesus se fez homem, identificou conosco na nossa humanidade, aí Ele ressuscita, e a Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Ele, e nos identifica agora na sua espiritualidade. Aleluia. Aleluia. Versículo 28, né? Estava falando ali. Versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou a fim, né, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também os chamou. E os que chamou, a esses igualmente justificou. Tudo Ele que fez, viu? Chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. A que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Você e Deus é a maioria, irmãos. Mas eu tenho que... Não, se Deus é com você, irmãos, o inferno inteiro não pode ser contra você, porque ele... É por isso que nós, no Verbo da Vida, não tem esse negócio de batalha espiritual, irmãos, porque Jesus já venceu, e agora nós vivemos de glória em glória,
de fé em fé, de vitória em vitória, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque o vencedor venceu por nós. Satanás foi derrotado, foi pisado na cabeça dele, irmãos. Então, quando eu tenho o entendimento que ele já foi derrotado, aí o meu tratamento com ele é outro. Eu olho para ele assim, ó. Eu não olho para ele assim. Se eu olhar para ele assim, então eu estou me diminuindo diante dele. Você, como filho de Deus, tendo Deus habitando dentro de você como Espírito Santo, você tem que olhar para ele assim. Oh. Quando eu tenho esse tipo de atitude, irmão, Satanás, aí é aquele negócio, resistir ao diabo e o diabo fugirá de você. Não tem como, irmãos. Aleluia. Aí o inferno, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que a igreja vai prevalecer. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existe a igreja, nós estamos aqui a igreja, né? Existe um portão ali do inferno, do império de trevas. Então, o portão que está no inferno está tentando impedir, porque ela diz que é o portão que não vai prevalecer, o portão do inferno, não é o portão da igreja. É o portão do inferno que não vai prevalecer. O que é prevalecer? É resistir. Então, a Bíblia diz que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, então é a igreja que está numa posição de avanço, e o portão do inferno não vai resistir. Então, a igreja vai avançar, vai chutar o portão do inferno e vai resgatar as almas do inferno e vão ser transportadas para o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Não é o contrário. Tem muito crente numa posição de recuo contra Satanás, né? Tipo assim, é como se Satanás estivesse avançando e os portões da sua casa, da igreja, não estivessem prevalecendo contra o diabo, mas é o contrário. Aí nós somos igreja triunfante, nós não somos igreja militante. Igreja triunfante é uma igreja que vive de fé em fé, de vitória em vitória. Não a vitória que talvez nós, por mérito próprio, mas a vitória que Jesus conquistou por nós. Aleluia! Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei de reis. Aleluia! Reinarão em vida, só pode reinar quem é rei. Filho de Deus é realeza, irmão. Aí, mas irmãos, levante a cabeça, meu irmão. Levante a cabeça em nome de Jesus, não permita. Satanás não pode contra a tua vida, porque você é justiça de Deus. E essa justiça vem dele, não vem de você não, viu? A tua parte é a fé, meu irmão, é a fé. É você pegar e ter fé no sacrifício de Cristo. Aí porque você tem fé, você confessou com a sua boca, creu com o seu coração sem duvidar, aí o Espírito Santo veio a fazer morada no seu coração, você nasceu de novo e agora você está habilitado a viver tudo aquilo que Deus proporcionou para você, já está disponível. Efésios 1:3 diz que já está disponível, né? Aleluia. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Mas deixa eu continuar aqui, eu tenho alguma coisa aqui que é interessante aqui, né? Continuando. Versículo 31, né? A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, irmãos? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente? Irmãos, eu amo esse gratuitamente. Mas parece que essa revelação não chegou para todo mundo, né? Que tem gente que recebe presente de Deus, mas ainda insiste em pagar. E se você tiver que pagar, não é presente. Se você tiver que fazer alguma coisa, não é gratuito. É pago. Né? Não tem como. E a Bíblia diz aqui, gratuitamente. Meu Deus, que coisa gloriosa, né? Gratuitamente todas as demais coisas. Diz que Deus concede todas as demais coisas gratuitamente. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Está sofrendo alguma acusação? Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Aqui eu quero entrar na parte da palavra, justificação. É Deus quem o justifica. Irmão, sabe por que não pode haver acusação contra mim em tua vida? Pode até, eles podem tentar, né, irmão? Mas você que sabe quem é, não vai aceitar, não é verdade, irmãos? Porque é Deus quem te justifica. Você foi tornado justo por Ele. Por Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Não tem jeito, irmãos. É coisa gloriosa demais esse negócio aqui. Eu não sei você, mas eu vibro com esse negócio aqui. Aí eu entendo, irmãos, quando eu comecei a receber dessa palavra, aí isso é um fato das minhas costas. Quando já assistiu aquele filme, ou leu o livro, aquele livro, O Peregrino? Já viram? Tem o filme e tem o livro, os livros, né? O Peregrino é o seguinte, é o cristão que está com uma baita de uma mochilona, uma bagagem pesada nas costas, e vivendo assim. É um cristão, irmãos. Não era um ímpio, não, era um cristão. A bagagem da religiosidade, vamos chamar assim, né? Estava lá, carregando, um cristão, né? Estava lá. E aí o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, irmãos. Aí é interessante no filme, e no livro também, que quando chega na cruz, ali no filme apareceu a cruz, né? Você entende, irmãos, que a cruz é um processo de passagem para nós, não é um processo permanente de você ficar. A cruz está vazia agora, né? O túmulo está vazio, Jesus não está mais lá, Jesus está lá no trono. Nós passamos pela cruz. Agora é chegar confiadamente ao trono da graça, onde Ele está. Aí o que acontece? O fardo caiu. E aí se alinha com a palavra que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Comigo não tem esse negócio, não. Amém? Aleluia. Ah, pastor, mas aí eu não vou ter problema? Não, o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas estejam animados. E aí? Tem gente que diz assim: ah, não, a aflição não me dá motivo para sorrir, pastor. Jesus falou para você sorrir. E aí? Não é o pastor que está falando, foi Jesus que falou. Para você sorrir no meio da aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Estejam animados, pois eu venci o mundo. Eu venci como homem. E se eu venci, Ele abriu o caminho, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Meu Deus, fugiu o negócio aqui. Aleluia. Eu estava lendo Romanos 8, 33, né? Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, não foi? Aleluia. Mas, aí diz assim, mas Ele ressuscitou. Ele não só morreu, Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Agora, alguma coisa tem separado o teu amor por Ele? Porque o amor dele nada pode separar, irmãos. Mas e o teu amor por Ele? Talvez a circunstância pode estar dando uma ofuscada aí. Mas não, irmãos, assim como nada pode nos separar do amor de Deus, assim, irmãos, nada pode separar o teu amor para com Ele. Aleluia. Amém. Aí, irmãos, eu gosto desse contexto porque você precisa entender, irmãos, a grandeza de Deus, os tesouros de Deus através do contexto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí veja bem, irmãos, o versículo 37, contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que você é mais que vencedor, não é mais do que um derrotado, mais do que um miserável, mais do que um pecador, mais do que um Zé Ninguém, mais do que um... Não, a Bíblia diz que você é mais, agora em Cristo, mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, irmãos. Aleluia. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar ou nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aleluia! Amém! Eita glória! Você foi justificado diante de Deus pelo que Jesus fez. Amém? Se renda a isso, irmãos, é pela fé mesmo. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia! Eu gostaria de chamar aqui, pode ser o Daniel e a Karen, podem me ajudar, me auxiliar com a Santa Ceia? Glória a Deus. Aleluia. O Daniel e a Karen vão nos ajudar aqui com a Santa Ceia, ali na distribuição. Pode pegar aqui o elemento, pão e, né? Isso, aleluia. Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, diante disso, irmãos. Aleluia. Não deixe Satanás acusar você. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que na última ceia estava sentado à mesa com Jesus, um que já tinha traído Jesus na mente e ia trair ele na prática, né? Um traidor e um que ia negar. E Jesus sabia, irmãos, porque Jesus falou assim, olha, está na mesa comigo e põe a mão no prato comigo um que há de me trair. Né? E Jesus não tirou o prato, né? Ele deixou ele pegar. Então, irmãos, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você é convidado, amém? A participar, a ter parte com Cristo, através do pão e do vinho. Aleluia. Então não deixe Satanás impedir você ou afastar você desse benefício. Amém? Você agora está qualificado pela justiça de Deus e não tua. Pela justiça de Deus e não sua própria. Então, irmãos, se Deus, irmãos, a questão é essa. Nós como pastores não podemos de maneira nenhuma querer dizer quem que vai ou quem que não vai participar da ceia. E eu vou dizer uma coisa, se teve alguma coisinha, irmão, você vai orar, vai pedir perdão para Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o justo, há de perdoar. Deus conhece seu coração. Amém? Vou chegar mais pertinho aqui, por gentileza. Aleluia, aleluia. Eu quero estar orando agora, vou orar pelos dois elementos juntos, irmãos. Nós não temos protocolo, né? Amém, queridos? Nós não somos religiosos, irmão. Não tem esse negócio, não. Tem que ser assim, não. Fica tranquilo, irmãos. Jesus, ele quer a essência do coração. Agora aqui está, irmãos, o pão e o suco da uva, né? Que representa o corpo e o sangue de Cristo. Eu já vou orar, só para ler com você, irmãos, que interessante, rapidamente, em Coríntios, em 1 Coríntios 11, 23, olha só que interessante, irmãos, que ele fala. É legal, né, irmãos? É interessante nós lermos isso. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Aí diz assim, irmãos: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Santa Ceia não é uma opção, é um mandamento. Por isso que eu insisto aqui, irmãos, eu falo com a igreja, eu chamo a atenção, irmãos, crente não tem que faltar culto de Santa Ceia, irmãos, a não ser que seja algo muito sério. Diz assim, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança. Uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esta é a mesa da comunhão. Essa é a mesa do convite. Essa é a mesa, irmãos, do amor. Porque aqui está o corpo e o sangue de Cristo. Sabe, irmãos, veja bem que o corpo foi partido, irmãos, e cada parte é distribuído entre os irmãos. Não é verdade? Então, irmãos, é muito sério isso, e é muito glorioso. E você vai ver, irmãos, que nós, o Verbo da Vida, não tratamos o culto de Santa Ceia como um culto fúnebre, irmãos. Nós não lamentamos a morte de Cristo. Nós damos glória pela morte de Cristo, porque foi a morte de Cristo que nos trouxe vida eterna. Talvez você já viu em algum lugar assim no momento. Sabe, irmãos, parece assim Não, irmãos, é desejo de Deus que você se alegre. Jesus não desistiu, irmãos, de morrer.
Ele resolveu sofrer e morrer para que você passasse a eternidade ao lado dele. Então nós não devemos chorar no momento da Santa Ceia. Jesus sofreu tanto, as chibatadas, e a carne dele rasgou e sangrou. Irmãos, tudo bem, aconteceu isso de fato, mas isso ali foi para que você sorrisse hoje, não chorasse. O sofrimento dele foi para fazer você sorrir, não chorar. Então esse culto é um culto de festa. Fazer isso em memória de mim, até que ele, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então eu como pão, eu tomo o suco da uva, eu falo assim, ó, irmãos, é o DNA de Deus em mim, é eu nele, irmãos. É trazendo a memória, eu sei que há uma promessa. Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu voltarei, eu vos prepararei lugar, eu voltarei, onde eu estiver, vocês estarão também. Eu vou, mas eu vou voltar. E cada vez que nós fizemos isso, nós falamos assim, ó, eu creio nessa promessa. Eu estou esperando o Senhor. Amém? Levante suas mãos, feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, o elemento pão, que simboliza, Senhor, o teu corpo partido por nós. Um corpo partido para nos proporcionar saúde, para nos proporcionar vida física também. Sofreu para que nós não viéssemos sofrer hoje. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque tu nos identificasse contigo através do corpo também, do corpo, do Espírito. Pai, eu te agradeço pelo elemento pão, Senhor, simbolizando o teu corpo, mas também, Senhor, eu te agradeço pelo suco da uva, o fruto da vide, que também, Senhor, é uma representação do teu sangue vertido naquela cruz. E o sangue é vida, a vida de Jesus, aleluia, dada pela nossa vida. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade gloriosa de poder, aleluia, participar da Santa Ceia. Fazer isso em memória de Ti, em Tua memória, até que Tu venhas. E nós sabemos, Senhor, que Tu estás voltando para arrebatar-nos. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, pegue aqui o pão, o suco da uva. Aguarde um pouquinho. Aleluia. Ele morreu, ele teve o corpo dele partido para que você fosse justiça de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quero que você... Ah, pastor, mas eu sou falho, irmãos. Falho é falho, irmãos. Não é pelo que você faz, é o que ele fez. Jesus veio, resolveu juntar 12 dos piores homens da sociedade da época, assim, nos piores no sentido assim, era um diferente do outro, era um mais atrapalhado que o outro, e ele transformou a vida deles, irmãos. Jesus, a religião falava assim, tu não pode, como judeu, sentar lá, ou ir lá jantar, ou almoçar, ou comer com os pecadores. Ele ia lá e sentava lá. Não. Aí ele chega na casa de Zaqueu, que era considerado um pecador, publicano e tal. Não, eu vou lá. Aí ele diz assim, hoje chegou salvação a esta casa. Aleluia. Alguns religiosos não chegariam, né? Mas Jesus chegou e falou, não, eu vou porque eu sou luz. E Jesus... Agora em Cristo, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, você é a luz agora. Você é a luz do mundo. E a luz não pode brilhar aqui atrás, aqui ó. A luz tem que brilhar nesse mundo. Amém? Ahá. Aleluia. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado, meu Pai, por Jesus. Aleluia. Nós festejamos, nós nos alegramos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe qual que é o critério para você cear? É crer na morte e na ressurreição de Cristo. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Ele morreu e ressuscitou por você. Crer que o corpo dele foi partido e moído por você. Que o sangue de Cristo verteu lá na cruz por você. Isso aí. Amém? É isso aí, irmãos. Porque a justiça vem dele.
Não é mérito próprio, não. Mas sobre que orgulho eu posso ter? Não. Não tem que se orgulhar, não. É Jesus. Aleluia. Vou pegar um aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode. Isso. Depois alguém nos ajude servindo as crianças lá atrás, né? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Talvez algumas pessoas pensem assim, o pastor falou agora servindo as crianças lá atrás, né? Quero aproveitar. Eu aproveito, irmãos, para esclarecer, irmãos, amém? Certa vez as criancinhas vieram se aproximar de Jesus e os discípulos tentaram impedir, porque não podia, né? Jesus falou, não, deixai vir as criancinhas a mim, porque delas é o reino dos céus. Se o reino dos céus é das crianças, por que elas não estariam habilitadas ou qualificadas para participar da Santa Ceia? Né? Então, tirando isso, é pura religiosidade, meu irmão. Os nossos filhos, irmãos, são igreja, juntamente comigo e com você. Amém? São santos juntamente comigo e com você, irmãos. Aleluia. Aqui está, irmãos. Aleluia. O pão simbolizando o corpo de Cristo que foi partido por nós. Amém? Cada vez que você se apropria, você se alimenta, você realmente tem parte com Ele na ceia, irmãos, você está aceitando um convite dele de cear com Ele. Amém? Participe do pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Esse que vos fala já foi bem religioso, irmãos. Eu costumo falar, alguns aqui já me ouviram falar que eu era fariseu dos fariseus, né? Eu peguei assim um embalo bem legal assim dos fariseus lá bíblicos lá, né? Das seitas judaicas, né? Fariseus, essênios, zelotes, e os fariseus tinham umas personalidadezinhas, né? Bem religiosas, né? E eu era assim também, mas Jesus me libertou. Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava falando a verdade me libertou. E aqui está o fruto da vida que simboliza o sangue de Cristo, vertido por mim e por você. E o sangue dele que verteu, irmãos, foi para dar vida a você. Não